Olá, família, por aqui seu amigo e irmão Evangelista Rocha Júnior, presidente do Instituto Qualidade de Vida e Gestão Familiar, onde trabalhamos com famílias e hoje no tema vamos estar abordando pais e filhos. Pais ativos criam filhos com uma mente águia, olhar visionário e os filhos no tempo oportuno gera o ROI. O que é ROI? Retorno obtido do investimento. Primeiro você investe, depois você obtém o retorno. Tá ok? Então hoje eu trouxe meu filho aqui no nosso instituto, né? Que também é a nossa casa, nosso lar. E nesse instituto a gente vai estar falando sobre pais e filhos, como a gente pode desenvolver como pai e como ele pode desenvolver como filho e a gente conseguir tirar uma noite de aprendizado a cada um de vocês, tá ok? Vem conosco. Se apresenta, Vitor. Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui mais uma vez, criando esse instituto, novo podcast. Creio que vai ser uma noite de muito aprendizado, vai enriquecido cada vez mais. Quero iniciar com uma pergunta para você, Vitor. Qual é a sua base de fé? A minha base de fé, creio que seria, para todo mundo, a base de fé sólida, seria acreditar em Cristo, na morte, na ressurreição e todos os acontecimentos e milagres que ele já realizou em seu ministério. Legal. Com 15 anos de idade, o que você vê e o que você sabe e o que você aprendeu sobre gratidão? Gratidão é um ato que vem do nosso íntimo, algo genuíno, algo que nós fazemos por livre e espontânea vontade, para não retribuir porque a gente precisa, mas porque a gente sente esse desejo de retribuir algo ou apenas agradecer mesmo. Um ato ou como pode ser um amor recebido. Eu acho que a gratidão deve ser cultivada dia após dia. Sim, legal. A gratidão deve ser cultivada dia após dia. Eu agradeço a Deus pela vida do meu filho, porque é um jovem com 15 anos de idade, e nesses 15 anos de idade é sempre ele, desde pequeno, eu ensinei ele a pedir benção, e hoje com 15 anos de idade ele não perdeu esse costume, e graças a Deus a gente pode falar isso sem hipocrisia. Toda vez que ele chega, que eu chego do serviço, ou ele chega do basquete, ou do judô, ou da escola, ele sempre pede benção, pai, às vezes pede 2, 3 bênçãos, e não acho ruim isso, filho, que você pede 2, 3 bênçãos ao dia, pode pedir, o pai ama essa atitude sua. Então eu acho legal isso, tipo, alguns pais voltarem a essa prática, se todos pudessem, melhor ainda, né? De abençoar o filho, falar Deus te abençoe, meu filho, um abraçar o outro, que nem ele é maior que eu, ele beija a minha testa, ele se curva, eu beijo a testa dele, a Vitória também pede benção. Isso a gente cultivou desde pequeno e até hoje permanece. Eu falo para ele, você vai estar casado e eu quero que essa prática permaneça entre nós, né, filho? Sim, verdade. Então é uma prática bem legal. Então gratidão é você ser gratidão aos seus pais, ser gratidão a Deus, né, acima de tudo, honrar uns aos outros, né? Como assim, eu sempre honro meus filhos e graças a Deus meus filhos sempre me honram. E eu ensino isso desde pequeno para eles. Um corre pelo outro. Nós somos uma equipe. Ninguém é melhor do que ninguém. Minha esposa corre por nós corremos por ela, elas correm por mim, eles correm por mim, eu corro por eles. E assim é uma família. A família tem que ser, como eu posso dizer, uma base unificada. Um fortalece o outro, né? É que nem no casamento. Casamento tripé. O homem, a mulher e Deus. E quando o homem, a mulher e Deus quando o homem e a mulher coloca Deus na frente, ganha sustentação para sustentar toda a casa. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir luta, mas a casa permanece. A dificuldade, ela é permanente na vida do cristão ou não, ela sempre virá. Há momentos que nem diz a palavra, o dia mal vem para todo mundo. Há momentos que todo mundo vai ter oscilação na vida emocional, na vida física, na vida espiritual. O que precisamos ter é consciência, saber gerenciar nossas emoções para que possamos buscar um caminho assertivo. Correto? Correto. E você tem alguma pergunta para o pai? Temos algumas coisas aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que significa ser um pai ativo nos dias de hoje? Pai ativo no dia de hoje, eu vejo os pais assim, pais ativos que a gente tem buscado formar, orientar, são pais que se envolvem na vida do filho, acompanham os filhos
no crescimento, na orientação, até alguns pais que vêm aqui no nosso instituto e passam conosco numa sessão terapêutica, infelizmente separados da família, eu ensino eles a ter uma postura, mesmo eles não estando totalmente presente com os filhos, mas emocionalmente eles permaneçam presentes, como através de um telefone, através de uma orientação, um sábado e domingo que sai com o filho, e os que têm a honra de ter os seus filhos dentro dos seus lares e não têm um lar separado, então que vocês comecem a validar esses momentos, incentivando os seus filhos a crescer, a se desenvolver, se fortalecer em todas as áreas, porque assim, ó, a criança ou adolescente, ele nasce com a mente, vamos supor, virgem. E todo, como se fosse um pendrive, tudo que você vai armazenando ali vai sendo gerenciado pelas crianças, pelos adolescentes. Então nós somos fonte de significado para nossos filhos. Quando nós validamos nosso filho, filho, você consegue, você vai se superar, eu dou motivação para ele, automaticamente ele vai começar a lembrar. Quando ele se encontrar em um momento de dificuldade, ele vai lembrar, meu pai falou que eu tenho fé ativa, que eu consigo, que eu vou superar, que eu preciso agir. Ele ganha força e dinâmica para isso, concorda? Concordo plenamente. É um fato, a família precisa estar unida. O laço entre um pai e um filho é justamente isso, para conseguir intimidade, fazer coisas do dia a dia que parecem simples, mas no fundo impacta. Como chegar dando um bom dia ou um boa noite, filho, eu te amo. Isso foi um ato simples, porque não precisa de custo, não precisa de nada, mas motiva. Legal. E é isso que a gente precisa cultivar, né? Nós buscamos cultivar isso e também semeamos isso na vida do próximo, porque não existe nada melhor, nada que traga mais ROI do que você construir uma família saudável, um cuidando do outro, um ajudando o outro, porque nessa vida nós somos de passagem, é uma vida provisória e passageira. Então o laço familiar precisa ser original, precisa ser forte e precisa ser nutrido e cultivado dia após dia. Tá ok? Depois eu vou estar falando uns tópicos que eu coloquei aqui no meu livro sobre os pais banana. São 20 comportamentos de um pai banana e 20 comportamentos de um pai ativo, né? Alguém que não conhece meu trabalho pode perguntar, mas quem é você para falar sobre pais e filhos? Eu escrevi um livro, tenho autoridade para isso porque eu fui autor desse livro e na época que eu escrevi esse livro, em 2017, não tinha tanto esse negócio de chat GPT que você escreve de forma narrativa, não, eu fui escrito na mão mesmo, no caderno, minha esposa passou pro computador, depois passamos para a gráfica. Infelizmente a gráfica que editou esse livro, não tenho vergonha de falar, cometeu alguns erros no qual não estava no protótipo original, mas é um livro que ajudou muitos pais, tem ajudado muitas famílias, e todo mundo que tem lido realmente o livro, não comprou ele para ser um enfeite distante. Esse livro tem impactado vidas e transformado orientação, tem salvado até casamento como direcionamento entre pais e filhos. Eu falo de 20 comportamentos de um pai banana e 20 comportamentos de um pai ativo, que orienta seu filho, vive lado a lado, né? Que forma caminhos neurais através do diálogo, da compreensão e do ensinamento. Qual é o impacto da ausência e presença emocional dos pais na formação dos filhos? Então, a ausência do pai ou da mãe na formação dos filhos gera pessoas inseguras, né? Quando um dos pais falta, o outro tem que fazer, é difícil, mas o outro tem que tentar fazer esse papel de pai e mãe ao mesmo tempo, que nem a minha mãe para mim foi um pai e uma mãe. Então eu falo que, mas muitas pessoas podem falar, mas a mãe não consegue fazer o papel do pai. Com certeza não consegue fazer em tudo, mas na base de orientação, na base do diálogo, ela consegue. Minha mãe, tudo a minha formação psicoemocional, caráter, honestidade, o meu pilar principal foi minha mãe. Então minha mãe deu sempre orientação, ela usava assim, os comportamentos bons do meu finado avô, Anésio, né? Meu pai Antônio, infelizmente, foi um dependente do álcool, morreu devido ao alcoolismo, mas ele sempre também dava exemplo de sentido assim, filho, o pai tem orgulho de você não ter se envolvido com bebida, com droga, que você está sendo um jovem sábio, oposto do pai, parabéns. Então meu pai também reconhecia esse lado meu, né? Felizmente não chegou a conhecer minha esposa, não conheceu meus filhos, veio a falecer antes, mas assim, mesmo ele sendo dependente do álcool, ele dava as mãos para mim e apertava forte, me parabenizando por eu com 18 anos, 19 anos, e vendo a juventude do meu bairro desandar no crime, na droga, no álcool, e meu pai vendo eu desviar de todos esses caminhos com todas as possibilidades, né?
dei trabalho para minha mãe e para meu pai, fui expulso de 3 escolas, era briguento, mas graças a Deus, hoje eu posso ensinar para o meu filho o que eu não tive em casa. Posso ensinar para o meu filho a ser diferente. E ele está dando ROI tanto na vida financeira como na vida emocional, na vida espiritual. Eu não falei, mas meu filho, ele serve a Deus como cooperador na igreja. Eu tive a honra de ser o batizando dele, eu batizei meu filho, né? Batizou foi em 21. 2021. Em 2021 ele batizou e eu tive a honra de ser o batizante dele, né? Então é legal. E ele está crescendo na graça, no conhecimento, quer ser pregador, né? Sim. Fala um pouco, Vitor. Eu, com 11 anos, fiz um curso com meu pai mesmo, ele me ensinou os conceitos básicos do batismo, por que serve, para que serve, o intuito, o significado. E foi aprofundando, fui desenvolvendo interesse, me batizei, como meu pai disse, ele foi que me batizou, tem a graça de dizer isso. E depois disso foi me aprofundando mais na palavra e descobri que o meu desejo, meu coração, meu chamado, que Deus tem para mim, é ser pregador. Então creio que futuramente, não tão longe, eu vou ser um pregador com excelência, pela graça de Deus. E assim a gente vai crescendo e evoluindo. E quem que era o pregador que você mais admirava, filho? É, você. E agora? Tem vários, mas você ainda continua sendo um dos principais, mas tem o Arthur Bittencourt, nosso filho do pastor da nossa sede, que acho bonito como ele prega, ele é bem teológico, usa bastante a palavra, tem um manejo que é de se admirar. Principalmente quando ele cita bastante versículos, ele e o pai dele, de cor, versículo, capítulo, trecho, parte A, parte B. Eu acho isso interessante porque demonstra manejo e conhecimento da palavra. Mas você ainda continua sendo um dos principais. Glória a Deus, abençoe, filho. E aí o dia que ele chegou pra mim e falou assim, pai, eu gosto de ver você pregando, mas tem alguém que superou você. Eu falei, quem que é, filho? Aí ele falou, não, o Arthur Bittencourt, eu acho que ele prega muito bem e tal, então eu também vou me espelhar um pouco no modo dele pregar. Eu falei, filho, legal, parabéns. Bom gosto, porque eu também admiro o Arthur, não estou rasgando seda nem para ele nem para o Bittencourt, mas eu admiro os dois como grandes pastores, não por ser meus pastores presidente, mas porque realmente a gente vê a bagagem espiritual que eles carregam, e meu filho admirar o pastor Arthur Bittencourt como pregador, eu acho que foi interessante. Mas voltando aqui para o tema, o filho que dá ROI. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, no comportamento, na conduta. A gente precisa ser pais que amam, mas também educam, que amam, mas colocam limite. Quando eu falo, Vitor, acabou a hora do celular, acabou a hora do joguinho, ele tem que obedecer. Eu falo pro meu filho, mente criativa. O que é mente criativa, Vitor? Explica para eles. É a mente que não fica presa apenas em consumir, só receber informações desnecessárias ou excessivas, como só videogame, só televisão, passando um monte de notícia ruim, ou celular, ou qualquer outra coisa, mas criar, usar a mente, trabalhar com algo diferente, pintar, jogar algum jogo em família, montar cubo mágico, sair um pouco da caixinha, sair um pouco da rotina. Isso é interessante porque cria novos caminhos neurais. Então, e caminhos neurais você cria como? Através de conhecimentos novos, de novas experiências, de novas análises. Quando você repete algo, você ganha habilidade. Como eu sempre falo, nosso cérebro aprende de 3 formas: linguagem visual, linguagem auditiva e linguagem sinestésica, pegar e fazer. Meu filho me ensinou a montar o cubo. Eu não aprendi a montar nenhum cubo ainda, nem eu sei o que é o mais básico. Ele monta 6 tipos de cubo. Eu trouxe 3 cubos aqui e falei, filho, monta depois os cubos aqui, enquanto o podcast acontece, né? E aí depois ele vai estar montando os cubos aqui para vocês verem como ele tem uma habilidade. E essa habilidade foi cultivada de pequeno, porque eu sempre falei para ele, filho, você não pode ficar preso no celular, no computador, você tem que pegar coisas que usam a sua criatividade. Quando eu falo de mente criativa, pai e mãe, para você trazer para o seu filho, é fazer eles trabalhar o raciocínio lógico e não ser só consumista de dopamina barata, porque o celular está trazendo dopamina para o seu filho e essa dopamina é viciante. Essa dopamina é tão viciante quanto as 3 principais drogas. A primeira, açúcar. Segunda, o excesso de tela, internet, redes sociais, que gera dopamina, uma sensação de prazer, né? É sinestésico. E a terceira, as drogas ilícitas. Essas 3 drogas são as principais que dominam a humanidade, né? E a açúcar é a primeira, a segunda, o excesso de tela. Então, quando você faz o seu filho tirar um momento de
criativo, você está buscando ele sair do consumismo, se conectar com Deus, com as brincadeirinhas dele, com alguma coisa que ele está fazendo, com algum joguinho. Ele está usando a criatividade, ele está usando o dom que Deus deu, de expandir a mentalidade, de brincar com o carrinho, fazer alguma atividade. Então, pai e mãe, invista nos seus filhos, corte um pouco o tempo de tela, para que ele não venha ter obesidade mental. Como o Vitor falou, o excesso adoece, não é isso, filho? Sim, o excesso de tela, o excesso de informação adoece. A pessoa não cresce e não prospera. Se você olhar no Japão, as pessoas que chegam no maior nível de idade, com saúde mental, física, são pessoas que têm a prática da meditação, são pessoas que têm a prática de centrar e se reorganizar. O seu cérebro se reorganiza quando você se acalma, se analisa, quando você tira um tempo para você mesmo, você começa a filtrar o que é necessário e o que não é necessário. Quando você não para se reorganizar psicoemocionalmente, você vira uma bomba relógio. Aí começam as pessoas que trabalham, filho, começam a ter excesso de burnout, excesso de esgotamento mental, estresse, perca de direção do momento presente, porque não está se governando. É uma das frases que nós usamos aqui, que é um dos pilares também. Ative a sua fé e assuma o controle. Então nós precisamos assumir o controle da nossa vida, da nossa gestão entre pais e filhos, e crescendo e se desenvolvendo. Filho, uma coisa que eu não tive a oportunidade de aprender foi alguma coisa sobre educação financeira. E hoje, o que você vê como ROI? O que você faz com o seu dinheirinho que você ganha com o pai, fazendo alguns servicinhos? O que você faz? Como que você trabalha? Eu acho que a forma correta de se gerar dinheiro através do próprio dinheiro seria pegar os gastos, apenas os gastos necessários, priorizar o que é realmente essencial, conta de água, luz, aluguel, o IPVA do carro, gasolina, alimentação, pegar todos os gastos essenciais, colocar em papel para a gente poder se organizar melhor e evitar o que não é essencial. Então, gastar dinheiro com jogo, gastar dinheiro de forma desnecessária comprando vários tênis, a gente já tem tênis, já tem roupa, evitar esses gastos desnecessários. Com isso vai sobrar mais dinheiro para fazer investimentos e reserva de emergência. Caso reserva de emergência seria quando aconteceu algo imprevisto, estou dirigindo e o pneu furou, preciso comprar um novo. Aí a gente usa dessa reserva de emergência, que o nome já se diz o que é, para que nós venhamos comprar ou resolver essa emergência. O investimento seria fazer o dinheiro, deixar o dinheiro guardado, e esse dinheiro vai se multiplicando com o tempo. Conforme o valor vai aumentando, quando colocou mais valor, um número maior, o investimento vai ser ainda maior, se tornando uma bola de neve. Eu acho que esses seriam os principais dicas. Sim. E aí a gente sabe e entende que com o passar do tempo, se você aprender a fazer investimento de forma correta, os juros compostos trabalham a seu favor, né? Hoje você tem um dinheirinho investido, Vitor? Tenho. Na Nubank? Ele com 15 anos já tem dinheiro investido na Nubank, a Vitória vai fazer 12 anos esse ano, ela já tem o dinheirinho dela investido na Nubank, às vezes quando ela tira, gasta o dinheirinho, investe de novo, está aprendendo com a Pamela ensinou ele e ela, eu ensinei eles, ensinei a Pamela, e agora a Pamela pegou, abriu continha para eles, ensinou eles também e está ampliando. Então a família um ajuda o outro, né? E a Pamela tem mais facilidade nessa parte de tecnologia, então ela já abriu as contas deles também, já ajudamos, demos uma semente para eles. Aí o Vitor estava falando aqui na continha dele, de quando ele começou, já passou mais ou menos 3 mil reais. É pouco, mas assim, para ele já é muito, né, filho? Sim. Pra gente que assim, não tem muito e um ajudando o outro, então para nós é uma conquista. Hoje, o investido já não tem esse valor, ele gastou, mas quanto tem investido hoje? Cerca de 500 reais. Hoje tem cerca de 500 reais. Ah, Rocha, você não tem vergonha de falar que seu filho tem 500 reais investido? Não, porque a gente não está falando de valores, a gente está falando de mentalidade. Eu estou ensinando meus filhos a ter uma mentalidade empreendedora, um olhar visionário, a não se contentar ser CLT. Se um dia ele precisar ser CLT, ele vai ser CLT, que nem eu falo assim, ó, seja grato, mas não acomodado. Se você quer ser CLT, é uma onda, é um tempo que você vai surfar até você conquistar aquilo que você almeja.
né? Eu falo para ele, filho, você precisa ter um olhar visionário, você não pode se acomodar. O pai hoje é terapeuta familiar, mas trabalha em outros serviços também. O pai não vive só da renda do terapeuta familiar, porque isso é primeiro flow, é o que eu tenho como chamado, propósito, missão e vocação. Mas infelizmente isso não desfigura a minha renda para cuidar da minha família. Então eu faço isso com horários agendados, com meus pacientes, continuo trabalhando fora ainda, mas eu sonho um dia em prosperar ao ponto de eu não ser mais um CLT, mesmo tendo um olhar empreendedor e ajudando vários empreendedores a se desenvolver, eu ainda pulo nos dois barcos ainda, por enquanto. Mas estou em transição de carreira, né? Estou em transição de carreira e ensino meus filhos a construir as metas deles para que eles possam crescer respeitando o tempo deles, a idade deles. Ele tem 15 anos, faz judô, joga basquete, tem tempo de brincar, tem tempo de sair com os amiguinhos, vai para a escola dominical todos os domingos comigo, porque eu falo, no meu livro, nos 20 comportamentos de um pai ativo e 20 comportamentos de um pai banana, eu falo que o pai que é opressor, que leva o filho obrigado para a igreja, chega uma hora que essa criança não aprendeu a ter relacionamento com Deus, ela vai quebrar a algema e vai desandar, porque ela foi por obrigação e não por amor, obediência, temor e comunhão com Deus. Então, pai, ensina seu filho a ter comunhão com Deus, independente da placa religiosa que você vai, conduza o seu filho para o bom caminho, mas ensine ele a ser amigo de Deus, temer a Deus, e que você seja o espelho de servir a Deus para ele também, né? E muitas vezes a gente traz jovens aqui, que jovens começam a saber do amor de Deus, muda o modo de pensar, de agir, e leva seus pais a um novo caminho, a uma nova rota de vida. Ok? Como os pais podem ensinar valores sem transformar a educação em uma sequência de cobranças? Então, existe a idade cronológica e a idade emocional. Idade cronológica é a idade que a criança tem fisicamente. A criança de 12 anos, ela tem 12 anos fisicamente. Mas cronológico tem crianças que são mais maduras, são mais espertas, já conseguiu ter uma idade emocional já mais evoluída. Você fala com ela, ela parece ter 15, 16, 20 anos de maturidade que tem. Isso ele é conquistado através do quê? De um diálogo, da orientação, um pai e a mãe que investem nos filhos. Desde pequeno, eu ensino meus filhos a analisar. Esse desenho está trazendo o que de bom e de ruim e tal. Pensar, refletir, usar o mindset. O que é mindset? Modelo de mentalidade. O que é mentalidade de crescimento, Vitor? Você lembra? Mentalidade de crescimento é aquela mentalidade que não fica acomodada, mas sempre está buscando algo para evoluir dia após dia. E mentalidade fixa? O que é uma mentalidade fixa? É aquela pessoa incomodada que na sua zona de conforto, dali ela não sai, não busca o crescimento, não quer se ampliar nas áreas e quer ficar ali por aquilo mesmo. Então eu ensino eles a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Trazendo para a Bíblia, trazendo para dentro da palavra de Deus, a mentalidade de crescimento é um coração ensinável, é alguém manso e humilde que está pronto a aprender e chega com o copo pela metade, que sempre sabe que tem que aprender um pouco mais e também dá um pouco mais do que já tem. Então é alguém que tem um coração ensinável, essa é a mentalidade de crescimento, que a Carol Beck fala no livro dela, né? Carol Beck. E a mentalidade fixa, olhando para a Bíblia, é uma mentalidade orgulhosa, é alguém soberbo, é alguém egocêntrico, se coloca no centro de tudo, acha que sabe tudo, não tem a humildade para baixar a guarda e aprender com o outro. E a aprendizado é uma via de mão dupla. Todo mundo aprende, todo mundo tem o que ensinar, né? Então isso é muito legal. Eu ensino meus filhos sempre a ter um coração ensinável, ser humilde, mas também saber se posicionar. Então ensina pai e mãe os seus filhos a se posicionar. E como pai você também precisa se posicionar para que os seus filhos também vejam você se posicionando com humildade, com hombridade. E eles sabem que esse é o caminho certo. Não podemos se posicionar com ignorância, com violência, porque a Bíblia fala dos temperamentos também, né? Tem um temperamento que a Bíblia vai dizer assim em Provérbios. São 4 temperamentos. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Né? E a Bíblia fala do temperamento colérico, é o único temperamento que eu lembro da Bíblia que fala que não é para andar com um homem colérico, para não aprender os seus caminhos. O colérico, uma pessoa que tem um temperamento colérico,
quando ele sabe governar o seu temperamento, ele é produtivo, ele é um cara ativo, é alguém que é advogado, ou é alguém que trabalha com polícia, ou é alguém que trabalha como jogador de atacante, ou alguém que lidera uma equipe, chão de fábrica, é alguém que tem um gás um pouco maior, ou um comportamento sinestésico. Né? É alguém que trabalha mais no raciocínio, na lógica, que é um perfil comportamental diferenciado. Alguém é sanguíneo, é alguém que é mais vendedor, é alguém que tem mais energia na comunicação, é alguém mais alegre. Alguém melancólico, é alguém que é mais calmo, é mais passivo, é alguém que é mais metódico também, né? Estou falando mais ou menos por cima. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: quando falo do temperamento colérico, ele tem o lado bom e o lado negativo. O lado negativo, quando o colérico está desgovernado, ele é ignorante, ele é tóxico, ele leva a sua ignorância para o seio da família, na fábrica ou em um serviço. Uma pessoa que é colérica e desequilibrada, ela coloca lixo tóxico na mente das pessoas, o ambiente fica meio que caótico, não é isso? Nós precisamos se policiar e se autoconhecer. Mais uma pergunta seria: o que significa criar filhos com mente águia? Então, criar filhos com mente águia, eu trago aqui nos 4 comportamentos que eu separei aqui, são 20, separei 4. Dentro dessa pergunta eu vou responder os 4. Primeiro, pais ativos que têm a mente águia. Eles inspiram os filhos a sonhar, a projetar, se organizar e alcançar. Ensina os filhos a começar a conquistar pequenas metas, desde pequeno. Se o filho quer um computador, um videogame, alguma coisa, você não dá 100% para ele. Ensina ele a cultivar, ele tem um tempo de espera, resiliência, trabalhar, ajudar a mamãe e o papai, quando é criança, né? Fazer alguma coisinha para ganhar o brinquedo ou ganhar o presente. Porque todos os filhos que geram maior dor para os seus pais, eu tenho mapeado aqui no nosso instituto, vários jovens, a maioria deles tem um padrão que se repete. É a ingratidão, o excesso de deixar o pai e a mãe paparicar demais, os filhos crescem manhoso. Pessoas jovens que crescem sem limite, no momento oportuno se perdem na droga, se perdem nas baladas, porque se não teve limite em casa também não vão aprender a ter limite lá fora. Então, sabe, o limite de um pai águia é colocar limites, saber não é oprimir o filho, mas colocar alguns limites através da orientação. Vamos lá, rapidinho, filho. Inspirar o filho a sonhar, projetar, se organizar é um dos pilares. Aqui, o segundo tópico de um pai ativo: orientar os filhos a controlar a raiva e se acalmar, pois caso isso aconteça, a raiva pode se tornar um gatilho de descontrole e gerar agressividade a si mesmo e ao próximo. Tem criança que fica tão agressiva contra si mesmo que quer se bater, bate a cabeça na parede, dá soco na parede, faz as coisas de forma desregulada, né? Com uma desregulação emocional. Ou é agressivo com o próximo, né? Com os amigos na escola ou no dia a dia. Então o pai e a mãe têm que treinar esse autocontrole da criança. Tudo que é treinável, tudo que é ensinado é aprendido. E como você aprende? Através de treino e de repetição. A repetição é a mãe da habilidade. Se você repete um ensinamento, chega uma hora que ele começa a fazer parte da sua história e você se torna uma pessoa boa nesse quesito. Outro comportamento aqui de um pai ativo: sabe escutar os filhos, mas isso não significa obedecer, e sim discernir o melhor a fazer. Tem pai que ouve o filho, Vitor, e aí que obedece o que o filho faz. O filho se torna o reizinho, a reizinha da casa, a rainha da casa, a mini rainha e o reizinho. Quer dominar tudo, e o pai e a mãe se curva diante das crianças. Não, você tem que ouvir, validar a dor, aceitar a dor do filho. Se for, ele precisa de um consolo, de um abraço, de um apoio, o pai tem que ceder esse abraço, esse consolo, esse apoio. Mas se o pai tem que deixar a criança sofrer um pouco para aprender, formar o caráter, tem que deixar passar por essa fase também, mas acompanhar, sabe? É não ser superprotetor demais, ao ponto de fazer o adolescente ou a criança crescer meio desprotegido, né? E manhoso. Interessante o requisito da temperança. Não pode ser protetor demais, em excesso, mas também não pode ser, faça o que você quiser. Tem que ter o equilíbrio. Então, para ser um bom pai, ser um bom filho também, tem que ter aquele 50-50. E no segundo tópico que você citou, falar justamente disso, e voltando um pouco também dos temperamentos.
Não significa que eu sou melancólico, que eu só posso ficar cabisbaixo, eu tenho que ficar mais quieto na minha, não. Também tem que ter aquele controle e se impor também um pouco. E não é que você é sanguíneo ou colérico que você precisa ser agitadão. Então precisa sempre ter aquela medida recalcada, aquele 50-50. Verdade. Que é o que o pai fala, o autocontrole, né? Sim, controle. Tem que ter o autocontrole, isso é treinável, é aprendido, né? E agora eu vou falar, Vitor, aqui, ó, os comportamentos de um pai banana. Ó, pais banana geram filhos orgulhosos e manhosos, com olhar de superioridade e altivez, se colocando na posição egocêntrica e narcisista muitas vezes. Então os pais bananas têm que mudar algumas regras, né? Ó, pai banana não ensina os filhos a empatia pelo próximo e pela família. Um exemplo é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Então a gente precisa ensinar nossos filhos a analisar o que você não quer que faça para você, não faça Para os outros. Para o outro, né? Então a gente tem que colocar esse senso de responsabilidade, esse senso de análise na criança, no adolescente, né? Aqui, ó, privar os filhos, o pai banana, priva os filhos do sofrimento natural, defendendo ao máximo, tirando o crescimento e o fortalecimento para a vida e no dia a dia. Ou seja, o excesso de proteção, né? Muitas vezes faz com que a criança seja, como posso dizer, limitada, né? E os pontos principais que eu coloco aqui no livro, que eu vi que é repetitivo, de forma negativa na vida dos jovens que são mais propensos a ser problemático, é falta de limite. Eu falo que criança não nasce rebelde, rebeldia é gerada por falta de limite, de orientação paterna. Então, falta de limite, deixar a criança crescer manhosa, deixar a criança crescer orgulhosa e ingrata. A mãe e a avó deu um brinquedinho, o pai e a mãe não ensinam o filho ir lá e agradecer a avó porque o brinquedinho era simples. Ele queria o carrinho de controle remoto e ganhou o carrinho da feira, de plástico, de R$5. Não importa, é de R$5, mas sua avó comprou esse carrinho, vai lá, agradece ela, ensina o filho desde pequeno a ser grato pelo carrinho de R$5. Ah, mas ele ganhou uma blusinha, a blusinha é simples, ele queria uma blusinha do Corinthians, ou sei lá, de qualquer outro time. Não sou corintiano, então mas eu só falei para falar. Né? Nós vamos lá. Não torço para time nenhum. Não importa, ganhou uma blusinha, ganhou uma roupa, vai lá e agradeça. E quando você ensina ele a agradecer, ele começa a ver as pessoas não só como cifrão, mas sim honrar aqueles que estão lhe abençoando. Quando o pai não ensina a agradecer, ele também vai ser visto como um cifrão, porque ele não aprendeu gratidão com os avós, com os pais, com os tios, com os parentes, nem mesmo com você. Quando você não tiver condições de bancar os sonhos e os projetos dele, automaticamente ele perde até o amor por você e você passa a ser visto como um cifrão. E quando você estiver na sua velhice, quando você tiver uma idade mais avançada e não conseguir bancar os seus filhos, o amor começa a se esfriar porque você já não é mais algo útil para ele, né? Então não deixe seu filho ver em você uma moeda de troca, mas sim alguém que gera valor, gera resultado, gera amor, carinho, respeito, porque se você plantar um amor, carinho e respeito, o retorno vem, é o ROI, retorno obtido de investimento. Primeiro você investe para obter o retorno, né? Então, quer ser um pai que gera ROI? Ame os seus filhos, eduque os seus filhos com amor e carinho e você vai colher amor e carinho. Mas o amor e carinho implica também por limite. Deus castiga e repreende todo aquele que ama. E a palavra de Deus vai dizer também, aquele que Deus não repreende, não castiga, não é filho, mas sim bastardo. Então, se é filho, precisa de correção e precisa de orientação materna e paterna, para que a criança e o adolescente cresça de forma produtiva. Qual mensagem principal você deixaria para os pais que estão ouvindo o podcast? Pais que estão ouvindo nosso podcast, primeiramente quero agradecer pela honra da sua presença aí no nosso vídeo, no nosso podcast. Eu e meu filho não somos apresentadores, mas estamos aprendendo a fazer um podcast. Então a gente fica meio perdido porque eu sou pregador e ele está buscando ser pregador também. Mas como pregador a gente precisa semear a palavra de Deus através da orientação em vários requisitos. E então um conselho para você, pai e mãe: pegue alguma dessas ferramentas que nós passamos aqui e coloque em prática.
Mas eu não fiz isso, eu errei no passado. Não importa o quanto você errou no passado, importa o que você vai construir daqui para frente. O importante é o que você vai fazer com esse conhecimento e retardar os erros do passado e semear coisas boas na vida do seu filho. O filho, o pai nunca falou para você, Deus te abençoe, mas vou começar a falar, filho. Pede a bênção pro pai, que o pai vai te honrar, te abençoando. E a palavra do pai tem poder, porque o pai está falando, Deus te abençoe. Não é só uma bênção humana, mas é a bênção assim, ó pai, a sua autoridade paterna está dizendo, Deus te abençoe. Vai com Deus, Deus te acompanhe, filho. Vitória, vai dar certo. Não é pensamento positivo, é uma fé sendo empreitada sobre a vida dos seus. Então, pai e mãe, se vocês errou, não se sinta menosprezado. Volte a construir um novo repertório com seus filhos, comece a orar, buscar uma orientação de Deus. Se você tem acesso a mim, mora aqui perto e quiser adquirir um exemplar desse livro, tem 20 comportamentos de um pai ativo, 20 comportamentos de um pai banana, tem como cuidar do relacionamento pais e filhos, que são reconciliação entre pais e filhos, como gerar o perdão. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Então você que tem conflito com seu pai, você pai que tem conflito com seu filho, perdoe ele quanto antes, e você também, filho, perdoe seu pai quanto antes. E aí a gente fala também, cuidando de quem cuida, como uma família pode se unir. É fantástico esse livro, é um livro simples que eu escrevi, porém é um livro que vai te ajudar bastante. Um investimento barato pelo crescimento que você vai ter. Levei anos para ter esse desenvolvimento desse livro de 230 páginas, mas ele realmente tem ajudado muitas vidas, tá ok? São 230 páginas aqui, feita com carinho, um livro bem organizado, né? Tem alguns errinhos que a editora fez, mas eu falo sobre o pai soberbo e o filho ingrato. Como Deus ouvirá? O pai precisa parar de ser soberbo e o filho precisa parar de ser ingrato. E aí Deus consegue ouvir os dois e abençoar os dois. Então é necessário se curvar, falar, Deus, me dá uma nova orientação para viver junto com meu pai de uma forma mais sábia e assertiva. Pai, você tem que olhar e dizer, Deus, me dê sabedoria para guiar os meus filhos, independente de ele ser grande e eu ter deixado passar muitas coisas para trás e não ter feito. Que eu possa fazer daqui para frente o melhor para os meus filhos. Tá ok? Fique com esse podcast. O Vitor vai estar fazendo a finalização aí de suas considerações finais. Achei muito interessante, muitos tópicos, muitos pontos a ser pontuado, mas é bonito quando você para, escuta e busca aprender, não para você melhorar, mas para a sua família poder fluir, para você não absorver conteúdo para você, mas para ajudar o seu próximo. Acho que isso é algo muito bonito de uma família unida e precisa ter sim essa união. Tá ok. Enquanto eu faço as últimas palavras, Vitor, monta esse cubo aqui para nós. Então, enquanto ele monta o cubo aqui, eu quero mais uma vez alternar. Se você já conhece nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais, siga no Instagram. A gente vai estar começando agora com um trabalho de podcast aqui. Vamos estar trazendo outras pessoas para ser entrevistado. Vamos estar trazendo pastores, pregadores, evangelistas, psicólogos, terapeutas, para estar falando do amor de Deus. E isso vai ser fantástico, porque a gente vai estar cuidando da base emocional, da base espiritual e da base do dia a dia. Nós temos um pilar que nós usamos aqui no nosso instituto, que são 7. 7 pilares que você precisa cuidar na sua vida. Primeiro, do seu emocional, da sua vida espiritual, da sua vida física, da sua vida familiar, da sua vida profissional, da sua consciência e da sua gratidão. Quando você cuida desses 7 pilares, você vence. E os 3 primeiros, você pode dizer, Rocha, por que você colocou primeiro emocional? Não tem que ser primeiro Deus? Não, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você entende isso, agora sim você coloca Deus em primeiro lugar, porque você aceita a fé, aceita Deus, e agora Deus vai reger o seu emocional, cuidar da sua vida física, para que você possa estar fortalecido e cuidar de toda a sua família. Sim, lembrando, cuide desses 7 pilares da sua vida. Primeiro, emocional, espiritual, físico, familiar, profissional, consciência de tudo e seja grato por tudo. A gratidão é o que abre porta, tá ok? Então seja grato por tudo. Fé ativa. Deus abençoe. Obrigado, filho. Obrigado, Pai, pela honra.
Amém. Tamo junto, filha. Que o Senhor te abençoe e que você cresça na graça e no conhecimento. Tamo junto. Fala, fé ativa! Fé ativa! Deus abençoe. Vamos lá.